Vocês sabem o quanto que o Abel já rendeu pro Palmeiras só em premiação? É, rapaziada, é isso que eu vou trazer aqui pra vocês. É muita grana. Então, rapaziada, enquanto a gente assiste, não esquece do seu like, sua inscrição, ativar o sininho que ajuda demais. Bora aqui pro vídeo que tá top. É, rapaziada, é muita grana. O Abel é um cara que rendeu muito dinheiro ao Verdão. Vamos lá. Títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras, agora com 10 conquistas. A nossa produção separou aí os títulos do Abel desde a chegada ao Brasil, lá em outubro de 2020. Tá aí na tela, com imagem e tudo para você no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. 2 campeonatos brasileiros em 22 e 23, 2 Libertadores 20 e 21, Copa do Brasil 2020, agora Tripaulista, né? 22, 23 e 24, a Recopa Sul-Americana de 2022 e a Supercopa de 2023. E tem um detalhe aí, desde a chegada do Abel ao clube, desde que ele chegou ao Brasil lá em outubro de 2020, o Palmeiras arrecadou 671 milhões de reais em prêmios e direitos de transmissões pelas participações nos torneios neste período de 3 anos. Rapaz, é muita grana. Mais de R$ 500 milhões. É muito dinheiro, cara. Isso daí entra premiação, entra um monte de coisa. Ele vai explicar. Além dos 10 troféus pelo Palmeiras, Abel Ferreira acumula 13 finais. Foram 8 conquistas em decisões, além das 2 taças de Brasileirão em pontos corridos. Vampeta, o Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras, Vamp? Em número de títulos, sim, né? Igualou ao Oswaldo Brandão, né? Foi o melhor Palmeiras da história? Para mim, não. Gostei muito, eu não vi a primeira academia, nem a segunda, mas a gente sabe de jogadores importantes aí no futebol brasileiro que passaram por esse Palmeiras, a primeira e a segunda academia. Eu vi aquele Palmeiras Parmalat de 93 e 94, Palmeiras mesmo que eu enfrentei nos anos 98, 99 e 2000, com jogadores mais talentosos, mas de fato esse Palmeiras é um Palmeiras que usa não o talento, né? Tem jogadores talentosos, Veiga. É, cara, isso daí, se a gente for olhar jogador por jogador, claro, mano, esse time aí da Parmalat, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 2000, esses times são muito fortes, são muito fortes. Mas, é aí que eu acho que entra o técnico que é bom. Que não tem aqueles jogadores que são o diferencial, que não. Cara, porque essa época a gente teve Edmundo, Djalminha, Rivaldo, Marcos, a gente teve, cara, só um maluco gigante, só jogador bom mesmo. Era uma época que tinha muito jogador bom em todos os times. Então, eu acho que o Abel hoje, fazendo esse trabalho, levantando tudo isso de taça, putz, deixou o Felipão pra trás, deixou o Vanderlei Luxemburgo pra trás. Isso daí é claro, gente, não tem como. O Zé Rafael, o próprio Dudu, né? Mas é mais o conjunto, como time, né? O próprio Abel, se você perguntar, o Abel, o Vanderlei, nos melhores momentos da sua carreira, fazia um Palmeiras jogar um futebol bonito, com o Rivaldo, Djalminha, Miller, Luizão. Outros Né? jogadores. Aquele Palmeiras de Edmundo, Edilson, Evaí, Roberto Carlos, Mazinho, Antônio Carlos, Alex. Kleber, né? César Sampaio, Zinho, quer dizer, Paulo Nunes. Mas esse Palmeiras é vitorioso. É tudo a sua época, né? Tem que se respeitar muito. Mas aquele Palmeiras lá enfrentava jogadores, times mais difíceis. Um São Paulo de Raí, Palhinha, Então, né? Miller. Então, assim, é tudo esse momento. O que é? Nasci nessa época. O que se tem para enfrentar? É os jogadores da época agora. Sim. Então tem que dar os méritos. 10 títulos e 4 vice-campeonatos. Sim. Né? Que teve um paulista, um mundial. Perdeu para o São Paulo do Crespo, né? Sim. Um paulista, um mundial de clubes. Perdeu para o Chelsea, aquela decisão de mundial de clubes. Teve Supercopa pro Flamengo. Supercopa Flamengo. pro Flamengo Perdeu nos um pênaltis. monte. Perdeu uma pro Defensa e Justiça. Perdeu também Defensa e Justiça. São 4 vices. Defensa e Justiça. Na verdade, 5. Flamengo, É verdade. São Paulo agora. Defensa e né? Justiça. Começo do ano, perdeu a Supercopa, 3. Recopa. Chelsea, 4. Então, as 3 copinhas. E o Paulistão. Paulista São Paulo. e o Chelsea. 5. Copinha. 10 títulos, quer dizer, chegou aí em 15, né? 15 finais o Abel, né? E perdeu 7 disputas de pênalti de 8, não sempre em finais. Já pensou se fosse um pouquinho melhor nos pênaltis? Digo, nem ganhar as 8, mas tivesse vencido 4, vai. 13 finais. Tá pra história, Pedro. Tá pra história, né? 13 finais. Tá pra história. Agora, quase 100 anos depois, também conquistando um tri
paulista, né? E Piperno, tá aí. Era Abel Ferreira rende mais de R$500 milhão em premiações ao Palmeiras. Piperno. É uma era, sem dúvida nenhuma, muito vencedora e, claro, já podemos chamar de era, sim, já tem aí mais de 3 anos, né? É discutivelmente o técnico mais vencedor da história do Palmeiras. Então, isso a gente pode medir estatisticamente. Quanto à parte subjetiva de ter sido melhor ou não, aí é uma tarefa mais complexa, porque a gente tem que considerar outros fatores, inclusive o nível de concorrência. Eu acho que a contratação do Abel foi um golaço que a direção do Palmeiras fez lá atrás e reconheçamos, de forma casual, né? O Abel era a quarta, quinta opção depois dos nossos vizinhos. Mas isso daí, o que ele tá falando, o Piperno, eu sei que faz sentido, pode ser até verdade, ele era a quarta, quinta opção, mas muito time contrata técnico assim, dessa forma, né, que era bom. O Valdívia, quando ele veio, ele não era a primeira opção, e foi um jogador que foi oferecido porque outro que o Palmeiras ia contratar não deu certo. A mesma coisa, o Barcos, lembra o atacante Barcos? O Palmeiras chegou lá, levou o cara porque o outro já tinha ido. Aí falou, ó, tem outro cara bom aqui, e aí? Ah, vamos levar esse argentino. Então isso daí acaba acontecendo, é o acaso. O acaso também joga, né? Muitas vezes acaba entrando e jogando também. Vizinhos aqui, inclusive Miguel Ángel Ramírez, que era o primeiro, ter desistido, não ter aceitado as propostas do Palmeiras. Alguém chegou e lembrou lá de um portuguesinho, início de carreira, que tinha tido um bom... Agora, quem teve essa ideia de contratar o Abel, o cara que chegou e levou e falou, ó, tem um cara lá lá na Grécia. Ninguém conhecia ele. Ninguém. Falou, putz, mano, vamos trazer esse cara português que tá na Grécia, cara, pro Brasil. Será que vai dar certo isso? E deu, né? E é aquilo, o Jorge Jesus deu certo no Flamengo, então vamos arriscar em outro português. A escola deles deve ser boa, né? Isso daí pegou muito. Tinha feito um bom campeonato português pelo Braga e que lá na Grécia havia, ora só, derrotado Jorge Jesus. A vitória sobre o Jorge Jesus, mas eu não tenho a menor dúvida de que se tornou o grande passaporte para o Abel desembarcar no Brasil. O Abel se tornou, assim, remotamente conhecido e ventilado pela direção do Palmeiras porque tinha acabado de incorporar esse resultado ao seu currículo. Então, mas os homens do Palmeiras que arcaram com o risco de trazer para o Brasil essa aposta, acertaram em cheio, então de parabéns também, né? Os méritos também são deles. Então, por isso que eu acho que a gente tem que avaliar uma série de fatores. Eu nunca escondi que eu gosto muito do trabalho dele, eu admiro a forma que o Abel tem de melhorar o jogador e muitas vezes alterar o time dentro de um jogo sem trocar peças. E isso, o primeiro exemplo muito claro disso, ele deu aos 6, 7 minutos de jogo na célebre semifinal contra o River em Buenos Aires. Naquele momento, naquele jogo, o Palmeiras toma uma pressão em cima do Marcos Rocha no começo, ele de cara recua o Gabriel Menino para ser o lateral, traz o Marcos Rocha para jogar como um terceiro zagueiro, conserta aquele setor e o Palmeiras fez uma partidaça. E o Gabriel Menino talvez tenha tido naquele dia o grande momento da sua carreira vestindo a camisa do Palmeiras. Agora... Mas isso daí é real, ali foi o melhor momento dele. E, cara, vamos falar a verdade. Como pode, né? 10 títulos valer 600 milhões de reais. É muita grana. Agora, não tem jeito. Tem que pagar salário, tem que investir e acaba gastando com outras coisas, não só com contratações, né? Trouxe o Flaco, trouxe o Tabata, trouxe um monte de jogador que ele acabou... O Flaco demorou pra funcionar, o Tabata não funcionou. Isso daí entra em jogo também. Fechou, rapaziada? Não esquece do seu like, da sua inscrição. Tamo junto e avante palestra!